O CBN Pautas do Dia desta quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Estamos ao vivo para os estados do Pará e Amapá e agora é hora da nossa Conexão Brasília com o animado, o feliz Rômulo Pinheiro, porque algo O já aconteceu. aliviado, Rômulo Aliviado, Pinheiro. exatamente. O aliviado Rômulo Pinheiro. Bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, e muito bom dia também, meu amigo Daí Andrade em Macapá. Ainda a voz com os efeitos das circunstâncias do jogo de segunda-feira. Gritamos bastante, mas eu acho que a coluna vai sair hoje legal. Um pouquinho rouco, mas vai. Não, vai sair sim. Hoje a gente vai falar, Rômulo, sobre o executivo, legislativo e judiciário na guerra contra as apostas esportivas, Rômulo. Olha, João Vitor, fazia um bom tempo, e a gente tem essa coluna aqui, já estamos indo para o quinto ano, em maio do ano que vem, já faz 5 anos nessa coluna, e não é muito comum a gente perceber essas circunstâncias que estão acontecendo agora. Quando três poderes, os três principais poderes da República, dizem que existem outros mais, mas enfim, os oficiais, estão aí unidos e com muita atenção sobre as apostas esportivas e as casas de apostas. Então, é um assunto que dos últimos tempos para cá ganhou grande repercussão, e aí aqueles crimes do jogo do Tigrinho, e influenciadores digitais, aquela quantia milionária passando de lá para cá, isso vem chamando a atenção bastante. Criou-se todo um aspecto midiático sobre essas coisas, e é claro, isso chegaria aqui em Brasília em algum momento, como já chegou, já tem bastante tempo, mas há agora uma concatenação dos poderes para ou regulamentar ou tentar acabar com essas circunstâncias. Enfim, é uma situação inusitada, nunca vista antes aqui nesses termos. Então, você começa a entender pelo Poder Judiciário em que o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a lei que regulamenta as apostas esportivas, informando, entre outras coisas, que produzem uma série de danos colaterais, vícios em geral, enfim. Foi solicitada de maneira oficial lá no Supremo a reanálise, ou seja, sobre pontos da lei. Na verdade, o Procurador-Geral da República pediu a suspensão liminar e a extinção, ou seja, há um entendimento de que é inconstitucional a lei porque viola vários princípios da Constituição. Enfim, é algo que, quando é feito desta forma, mostra, então, um cuidado, uma atenção especial para esse assunto. E aí se argumentou que princípios da ordem econômica, do mercado interno, proteção à unidade familiar, enfim, são vários os argumentos que o Procurador-Geral da República pede para que se reconheça a inconstitucionalidade da lei que regulamenta as apostas esportivas. Caiu lá na mão do Fux. Fux já está fazendo, ontem e hoje, aliás, segunda e terça, fez um conjunto de audiências públicas para discutir o assunto. Os clubes estiveram presentes, viu, Dayan e João? Estiveram presentes nessa reunião e fundamentaram que era necessário a manutenção da legislação. Aí no Pará, o único clube presente diante, das suas circunstâncias foi o Paysandu Esporte Clube. Não por acaso, assinou também o documento. É um clube tradicional da cidade, o mais tradicional da cidade. Enfim, outros clubes também assinaram e foi unânime o apoio e suporte à manutenção da legislação, porque informam os clubes que em torno de 75%, dizendo o advogado do Fluminense, no momento, de 75% dos clubes são patrocinados por casas de apostas. Então, que é importante manter a legislação, regulamentar do jeito que está, regulamentada do jeito que está, porque senão ia ter um fluxo de dinheiro muito menor indo aqui para o futebol brasileiro, e que essa é a razão, então, porque o futebol brasileiro conseguiu conquistar vários títulos sul-americanos, porque o poder financeiro é maior. De fato, o Brasil nem se compara às premiações que se pagam aqui, com os nossos vizinhos aqui, ou seja, o poder econômico dos clubes brasileiros está muito acima dos vizinhos. Então, houve essa
essas audiências públicas para discutir o tema e Fux já adiantou que é só para o semestre que vem, mas vai ser decidido de alguma maneira essa questão. E aí você sai lá do Poder Judiciário, ao mesmo tempo, 2 comissões parlamentares de inquérito se debruçando sobre o tema, uma iniciando hoje, inclusive, que é a CPI das bets lá no Senado, e já uma desde março discutindo a CPI da manipulação das apostas esportivas. Então, são 2 assuntos que têm relação, muito embora sejam tópicos e objetivos diferentes da CPI. A das apostas esportivas vai buscar eventuais crimes na manipulação de resultados, inclusive chamou a novidade agora, que chamou o Bruno Henrique e o Luiz Henrique lá do Botafogo e do Flamengo para depor, um como testemunha e outro como convocado, enfim, para tentar encontrar essas suspeitas de manipulação. Já há uma pressão para que, até mesmo por executivo, para que isso seja proibido, as apostas em cartões amarelos ou vermelhos. É uma coisa que realmente tem saltado à vista também lá no Poder Legislativo, essa pressão, essa tentativa de regulamentação pela legislação, mas também de investigação e dentro da seara competente para investigação sobre crimes praticados nesse contexto. Então, lá está o judiciário se preocupando, analisando a constitucionalidade das leis, ou desta lei, e o legislativo também tentando investigação e regulamentação, e aí até o executivo entrou na história. Por quê? Porque o governo foi obrigado a determinar uma série de medidas que possam impedir que as pessoas usem os cadastros, os benefícios sociais para apostas esportivas, né? Ou então apostas em geral. Então, o ministro Luiz Fux determinou também que o governo executivo, o Poder Executivo, implementasse essas medidas, né, de Bolsa Família, essas bolsas de auxílio em geral, evitando que as pessoas gastem dinheiro nesse tipo de jogo. E antes que alguém pergunte e diga que as pessoas não têm, né, deviam comprar comida, isso é um vício, isso é um jogo, isso afeta a saúde pública, isso é claro, a preocupação não é saber com que você está gastando, deixando de gastar, já que recebe benefício do governo. Isso é uma questão de saúde pública. A ludopatia é uma situação na qual há um vício em jogo, né? A gente sabe como isso é danoso e também causa muitos problemas. É por isso que também o Poder Executivo está de olho nisso. O Ministério do Esporte vai fiscalizar, já pediu a lista das empresas, já criou um cadastro de empresas que são autorizadas a atuar aqui no Brasil. Lá o Poder Legislativo investiga tanto as apostas esportivas quanto investiga as casas de apostas, ou seja, como é que se movimentam essas casas de apostas aqui no Brasil, se tem tributação, como é que se paga, porque há uma suspeita muito grande de lavagem de dinheiro. Ou seja, é muita complicação. Por quê? Porque se movimenta muito dinheiro a partir dessas negociações. Então, o Ministério do Esporte começou a monitorar essas partidas com suspeitas de manipulação. Ontem mesmo já saiu aí uma lista de investigação de empresas que atuam nessa área. É muito preocupante, meus amigos, porque de um lado, de certa forma, sim, existe todo um patrocínio das casas esportivas, sim, movimentando comércio, né? Por outro lado, o risco dessas manipulações também é muito grande. Exatamente. 11h44, estamos conversando com o Rômulo Pinheiro, né, direto lá de Brasília, na nossa Conexão Brasília desta quarta-feira. Rapaz, esse negócio de bets, inclusive a gente já conversava, acho que foi ano passado, Rômulo, quando você esteve aqui em Belém, em relação a bets, já tinha essa desconfiança em relação à manipulação de resultados, né, enfim. E aí, esse que é o problema também, né? Tem a questão da manipulação de resultados, tem caso de ser doença também de saúde pública, né? As pessoas que são viciadas em apostas. E tanto é, Rômulo e Dayan e ouvinte da CBN, que agora as casas de apostas estão sendo, entre aspas, mais conscientes, né? Tem toda lá a publicidade, a propaganda, mas já começam a ter um discurso de aposta responsável, né, Rômulo? Pois é. Inclusive, Dayan, ou João Vitor, isso que você comenta é uma coisa importante, porque no pedido que foi feito ao STF de regulamentação
dessas transações em em apostas esportivas, também se vinculou para que o governo federal, para que o Poder Executivo, aliás, implementasse medidas de proibição de publicidade para crianças e adolescentes, em horários em que crianças e adolescentes estivessem vendo TV ou qualquer tipo de publicidade. Então, em que pese essa ideia das casas esportivas, das casas de apostas, publicizar também a necessidade de uma responsabilidade para jogar. Por outro lado, há um investimento em publicidade muito grande, porque proliferaram muitas casas de apostas. Então, até o próprio mercado, dentro desse ramo, já vem saturado em alguns pontos. Então, o Poder Executivo vai ter que encontrar um meio de equilibrar, porque há uma pressão no Congresso muito grande também, e vocês sabem que há um lobby fortíssimo da bancada do esporte e também da bancada das pessoas que estão financiando essas bets, essas casas esportivas de apostas. Há um lobby muito forte para a manutenção da legislação. Então, ainda que o STF entenda como inconstitucional, lá também no STF há essa pressão dos clubes. Você viu que o final de semana agora deu final da Copa do Brasil, o Flamengo foi o campeão, ganhou, salvo engano, 93 milhões, salvo engano, no total. Foi a premiação lá do Flamengo. É uma premiação por um campeonato, é o mais rentável, mas um campeonato apenas. Isso é a premiação de um clube. Aí vocês podem fazer uma projeção a partir disso de quanto movimenta uma casa de apostas esportivas nestes tipos de participação em jogos. Então, é muito dinheiro e, é claro, o pessoal aqui em Brasília tá de olho, meus amigos. É isso aí. 11 horas e 47 minutos. Rômulo, muito obrigado pela sua participação nesta quarta-feira aqui na CBN Amazônia. Boa semana para você, viu, meu amigo? Forte abraço. Agora a gente vai relaxar nesses 2 próximos jogos, mas em novembro, aí lá contra o Vila Nova, eu acho que, em razão da minha experiência anterior nesse tipo de jogo, talvez eu vá a Belém para participar dessa partida, viu? Você é figura carimbada aí, né, nesses duelos aí contra o Vila Nova. Enfim, muito obrigado mais uma vez, Rômulo. Até semana que vem. Forte abraço. Até semana que vem. Forte abraço, Rômulo. 11 horas e 48 minutos, é hora do nosso último